Fala, fiel torcida! A temporada começou oficialmente e o Corinthians já deu aquele primeiro recado dentro de campo, vencendo a Ponte Preta por 3-0 na estreia do Campeonato Paulista, em uma noite que serviu para matar a saudade da Neoquímica Arena cheia. Animada e curiosa para ver como esse time iria se comportar depois de tudo o que aconteceu no fim do ano passado. Era estreia. Tinha expectativa, tinha contexto e tinha também aquela cautela natural de quem sabe que início de temporada pede leitura mais fria, sem empolgação exagerada, mas também sem ignorar os sinais que o jogo apresenta. É importante deixar claro o cenário desse confronto. A Ponte Preta chegou extremamente fragilizada, com problemas fora de campo. Elenco curto, muitos desfalques e um banco de reservas formado basicamente por garotos que vieram recentemente da base. Isso, obviamente, coloca o jogo em uma balança diferente e exige uma análise mais profunda do que simplesmente olhar o placar. O Corinthians tinha obrigação de vencer, isso ninguém discute. Mas a forma como o time se comportou, os movimentos coletivos, as escolhas táticas e as respostas individuais são os pontos que realmente merecem atenção nesse primeiro compromisso oficial do ano. O Corinthians entrou em campo praticamente com sua base mantida, algo raro nos últimos tempos. O trabalho teve continuidade. O elenco não passou por uma reformulação profunda e o treinador seguiu no comando após o título da Copa do Brasil. Mesmo com ausências importantes, o time apresentou uma estrutura muito parecida com aquela que terminou a temporada passada em alta. E isso ficou claro desde os primeiros minutos, com a equipe assumindo o controle da posse de bola, ocupando o campo ofensivo e empurrando a Ponte Preta para trás, ainda que o ritmo inicial tenha sido mais controlado, quase como um freio de mão puxado, algo absolutamente normal para um jogo de estreia. No primeiro tempo, o Corinthians foi dominante, mas não foi acelerado. Teve a bola, rodou de um lado para o outro. Tentou encontrar espaços e buscou as jogadas, principalmente pelos lados do campo. A equipe mostrou organização, posicionamento bem definido e uma leitura clara de jogo, mesmo sem criar um volume absurdo de chances claras. O adversário pouco conseguiu passar do meio de campo e, quando tentou, encontrou uma defesa bem postada, segura e atenta, com os zagueiros levando clara vantagem nos duelos e o meio-campo protegendo bem a entrada da área. Alguns movimentos chamaram atenção logo de cara. A presença dos laterais como opção constante, o meio-campo com boa circulação e um jogador mais responsável pela primeira construção, dando equilíbrio ao time. A base defensiva foi formada pelos nomes mais consolidados do elenco, o que trouxe segurança desde o início. No meio, a dinâmica foi interessante, com jogadores se revezando entre apoiar o ataque e recompor. Algo que dificultou bastante qualquer tentativa de contra-ataque da Ponte Preta. Individualmente, alguns nomes se destacaram pela intensidade e pela leitura tática. Teve jogador jovem chamando a responsabilidade, se movimentando bastante, oferecendo opção de passe e mostrando personalidade mesmo em um cenário de estreia. Outros foram mais discretos, cumprindo função, jogando de maneira simples, sem inventar, o que também é importante em um início de temporada. O ataque se mostrou participativo, pressionou, buscou o jogo, mas ainda sem aquele brilho mais decisivo que se espera. Algo compreensível considerando o momento físico e o estágio de preparação. O segundo tempo trouxe um Corinthians mais agressivo, mais solto e mais confiante. A equipe voltou do intervalo com outra postura, aumentando a intensidade, pisando mais na área e forçando o adversário a errar. A pressão deu resultado,
principalmente nas bolas paradas e nas jogadas aéreas. Um fundamento que se mostrou muito forte. A defesa, além de segura lá atrás, começou a aparecer na frente, atacando os espaços e sendo premiada com gols que coroaram uma atuação muito sólida coletivamente. O primeiro gol abriu caminho para que o jogo ficasse ainda mais confortável. A partir daí, o Corinthians passou a controlar não só a posse, mas também o ritmo da partida. A Ponte Preta sentiu o golpe, teve dificuldade para reagir e passou a ceder ainda mais espaço. O segundo gol surgiu em uma jogada bem construída, com presença de vários jogadores dentro da área, algo que mostra treinamento, entendimento e leitura ofensiva. É aquele tipo de gol que não nasce do acaso, mas da ocupação correta dos espaços. Com o placar mais elástico, o Corinthians ganhou confiança para arriscar mais, trocar passes com mais liberdade e até testar variações. O terceiro gol, um belo chute de fora da área, fechou a conta e premiou uma atuação muito consistente do sistema defensivo, que além de não sofrer defensivamente, foi decisivo no ataque. É simbólico que os gols tenham saído de jogadores da defesa, porque isso mostra o quanto o time esteve organizado e dominante durante os 90 minutos. As mudanças feitas ao longo do segundo tempo também fazem parte dessa leitura inicial da temporada. O treinador começou a rodar o elenco, preservando quem sentiu mais fisicamente e dando minutos para outros jogadores. Alguns entraram com pouco tempo, é verdade, mas serviu para observar comportamentos, movimentações e reações em jogo oficial. Em um campeonato como o Paulista, isso é fundamental, porque o calendário é pesado e o elenco precisa estar preparado para responder quando for exigido. Mais do que o resultado, que era esperado. O que fica dessa estreia é a sensação de continuidade. O Corinthians mostrou que manteve uma base competitiva, que sabe o que faz com a bola, que tem organização defensiva e que consegue controlar um jogo quando enfrenta um adversário mais frágil. Claro que ainda há pontos a serem ajustados, principalmente no setor ofensivo, na tomada de decisão final e no poder de definição. Mas isso faz parte do processo e tende a evoluir com o ritmo de jogo e a sequência da temporada. Esse início também serve para reforçar a confiança de jogadores jovens, que vêm pedindo passagem e mostrando personalidade. Quando um atleta consegue terminar um ano em alta e começa o seguinte da mesma forma, isso não é coincidência. É trabalho, é confiança e é ambiente favorável. O Corinthians conseguiu criar esse ambiente no fim da temporada passada e, pelo menos nesse primeiro jogo, deu sinais claros de que pretende manter esse padrão ao longo do ano, mesmo sabendo que os desafios vão aumentar bastante daqui para frente. Dando sequência a essa leitura do jogo, é impossível não aprofundar a análise em algumas peças específicas que ajudam a explicar por que o Corinthians teve tanto controle da partida, mesmo sem acelerar o tempo todo. O meio-campo foi o grande termômetro da equipe, equilibrando posse, marcação e chegada ao ataque. A primeira função esteve bem definida, protegendo a defesa e garantindo que o time não se expusesse desnecessariamente. Isso permitiu que os jogadores mais criativos atuassem com mais liberdade, se aproximassem do ataque e arriscassem jogadas mais ousadas, algo que fez a diferença ao longo dos 90 minutos. Um dos pontos que mais chamaram atenção foi a maturidade de um elenco que, mesmo jovem em algumas posições, soube interpretar o contexto do jogo. Não houve desespero. Não houve correria sem sentido. O Corinthians entendeu que o gol sairia naturalmente se mantivesse o controle e ocupasse bem os espaços. E foi exatamente isso que aconteceu. A bola circulou com paciência.
Os jogadores se movimentaram para oferecer linhas de passe e a equipe mostrou repertório para atacar tanto pelo chão quanto pelo alto, algo que nem sempre se via em temporadas anteriores. O desempenho de alguns jovens merece uma observação mais cuidadosa, porque não se trata apenas de talento bruto, mas de comportamento em campo. Jogar com personalidade, pedir a bola, arriscar dribles e finalizar exige confiança, ainda mais vestindo uma camisa pesada como a do Corinthians. E houve jogador mostrando exatamente isso, chamando o jogo para si, tentando jogadas difíceis e assumindo responsabilidades que muitas vezes ficam restritas aos atletas mais experientes. Esse tipo de postura é um sinal muito positivo, pensando em evolução ao longo da temporada. O setor ofensivo, embora não tenha sido o responsável direto pelos gols, teve participação importante na construção das jogadas e na pressão constante sobre a defesa adversária. Faltou, talvez, aquele brilho final, aquela jogada mais decisiva, mas houve entrega, movimentação e esforço coletivo. Os atacantes abriram espaços, puxaram marcação e contribuíram para que outros jogadores chegassem com mais liberdade à área. Em jogos como esse, nem sempre o destaque individual aparece nos números, mas sim na função tática bem executada. Outro aspecto que merece destaque é a solidez defensiva. A defesa praticamente não sofreu, foi pouco exigida e, quando precisou intervir, fez de maneira segura. Os zagueiros venceram a maioria dos duelos, foram bem na bola aérea e mostraram confiança para sair jogando. Além disso, a participação ofensiva desses jogadores foi determinante para o resultado, algo que reforça a ideia de um time bem treinado, onde todos entendem que podem e devem contribuir em diferentes fases do jogo. O ambiente do estádio também teve papel importante. Jogar na Neoquímica Arena, com a torcida presente e empurrando o time, muda completamente a energia da partida. O Corinthians vinha de um período sem vitórias em casa, e quebrar esse jejum logo na estreia do estadual tem um peso simbólico muito grande. Isso fortalece o grupo, aumenta a confiança e cria uma relação positiva com o torcedor logo no começo do ano, algo que pode fazer diferença em momentos mais difíceis da temporada. É claro que ainda estamos falando de um recorte muito pequeno. Um jogo não define uma temporada, e enfrentar um adversário fragilizado exige cautela na análise. Ainda assim, dá para perceber algumas ideias claras de jogo, uma identidade sendo mantida e uma equipe que sabe o que quer dentro de campo. O Corinthians mostrou que tem capacidade de dominar quando precisa, que consegue ser paciente e que não se desorganiza facilmente, mesmo quando o gol demora a sair. As substituições ao longo do segundo tempo também ajudam a entender o planejamento. Não se tratou apenas de mexer por mexer, mas de administrar o físico, observar alternativas e dar rodagem ao elenco. Alguns entraram com a missão de segurar o jogo, outros de ganhar minutos e ritmo. E todos tiveram uma função bem definida. Esse tipo de gestão é fundamental em um campeonato estadual traiçoeiro, onde o acúmulo de jogos pode cobrar seu preço mais à frente. Outro ponto interessante foi a postura após a abertura do placar. Em vez de recuar e administrar de forma passiva, o Corinthians continuou buscando o jogo, mantendo a posse e tentando ampliar o resultado. Isso mostra uma mentalidade mais agressiva, de time que quer se impor, algo que a torcida sempre cobra. A equipe não se acomodou com o resultado mínimo e transformou a vitória em um placar mais elástico, o que ajuda inclusive no aspecto psicológico para os próximos compromissos. Esse tipo de estreia também serve para ajustar expectativas.
Não é o momento de empolgação extrema, mas também não dá para ignorar os sinais positivos. Há um caminho sendo seguido, há jogadores evoluindo e há uma base sólida que pode sustentar o time ao longo do ano. Com a sequência de jogos, a tendência é que o entrosamento aumente, o ritmo melhore e as peças que ainda não estão disponíveis passem a reforçar o elenco, elevando o nível de competitividade. O Campeonato Paulista exige constância, atenção e leitura, jogo a jogo. O Corinthians começou fazendo o que precisava ser feito. Venceu, convenceu dentro do possível e deu passos importantes para consolidar confiança e identidade. A estreia mostrou um time consciente, organizado e disposto a construir algo sólido desde o início, entendendo suas limitações, mas explorando bem suas virtudes, o que deixa uma base interessante para os desafios que vêm na sequência da temporada. A estreia não resolve a temporada, não transforma ninguém em favorito absoluto, mas oferece sinais. E os sinais que o Corinthians deixou nessa partida são, no mínimo, animadores. O time entendeu o contexto, respeitou o adversário sem subestimá-lo, impôs seu jogo e saiu de campo com uma atuação coerente com aquilo que se espera de um elenco que terminou o ano levantando taça e que começa outro carregando essa confiança. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O futebol paulista amanheceu tomado por um burburinho daqueles que parecem improváveis demais para serem verdade, mas que ganham força a cada sussurro de bastidor. Circula entre dirigentes, empresários e pessoas próximas aos clubes a informação de que o Corinthians estaria muito perto de fechar com Rafael Veiga, hoje um dos principais símbolos do rival Palmeiras. A simples possibilidade já causa espanto. Dentro do Parque São Jorge, a leitura é de que a diretoria alvinegra tenta um movimento ousado, capaz de reposicionar o clube esportiva e politicamente, apostando no impacto que a chegada de um nome tão identificado com o adversário poderia causar. Do lado palmeirense, o clima seria de incredulidade misturada com frustração. Rafael Veiga não é visto apenas como um jogador decisivo, mas como um rosto de uma era vitoriosa, alguém que entende o peso da camisa e o significado dos clássicos. Por isso, a reação da presidente Leila Pereira teria sido carregada de emoção. Segundo relatos que circulam nos corredores do futebol, ela não escondeu o incômodo ao ser questionada sobre a possibilidade de ver o meia vestindo preto e branco. Não esperava isso. Machuca demais, teria dito em tom de desabafo, deixando claro que a ferida não seria apenas técnica, mas também simbólica. A negociação, se confirmada, promete dividir torcidas, gerar debates acalorados e reabrir discussões sobre identidade, rivalidade e profissionalismo no futebol moderno. Para alguns, seria apenas mais um capítulo de um mercado cada vez mais pragmático, onde contratos falam mais alto que paixões. Para outros, uma quebra de pacto não escrito entre ídolos e torcedores. O Corinthians, por sua vez, observa o cenário com cautela, sabendo que um movimento desse porte pode significar tanto um salto esportivo quanto uma pressão enorme sobre o atleta. Por enquanto, tudo permanece no campo da especulação. Não há anúncios, nem confirmações oficiais, apenas o silêncio estratégico dos clubes, o vai e vem de informações desencontradas e a sensação de que algo grande pode estar sendo costurado longe dos holofotes. Se o rumor vai se transformar em realidade, ninguém crava, mas que a simples ideia já abalou estruturas, disso poucos duvidam. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente.
Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!